Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com o texto lançado na última quinta-feira, dia 11 de julho, da playlist de 2024, e o título é Em Tudo Dai Graças. Vamos lá. Recentemente, me deparei com uma entrevista em um podcast com um popular youtuber, cujo canal eu conheci através de uma polêmica há um ano mais ou menos. Esse rapaz, de forma irônica, escancarou a insanidade das lives de NPC, e já escrevi sobre isso no texto Arena Contemporânea. E aqui eu deixo o link desse texto porque ele ainda não foi gravado, né? Contudo, o que me chamou a atenção foi o fato de, ao narrar suas experiências pessoais e fragilidades emocionais e psicológicas, ter declarado sua fé em Deus e o quanto isso o sustenta. Ele relatou que não é algo no qual ele tenta acreditar ou tenha que fazer algum esforço para isso, ele simplesmente acredita. Ele citou a frase "em tudo dai graças", dizendo que ele se sente grato não só nos momentos de sucesso, mas também nas dificuldades. Confesso que foi uma surpresa, e não somente para mim. Inúmeros foram os comentários a respeito e a maioria de forma muito positiva. Isso me lembrou também a entrevista de um famoso apresentador e humorista relatando as várias tragédias que aconteceram em sua vida e que não abalaram sua fé, pois também ele tinha como norte essa mesma convicção e sempre repetia: em tudo dai graças. E isso o fortalecia e impelia a seguir. Ambos, coincidentemente, usam de ironia e humor para superarem e talvez até mesmo camuflarem seus sentimentos e vulnerabilidade emocional. Por isso, a surpresa de muitos diante dessa exposição de sua fé. O que me fez refletir e perceber que, embora vejamos movimentos muito maléficos querendo avançar para destruir valores morais e a sociedade como a conhecemos, através de pautas hipócritas e abjetas, sustentadas por marionetes manipulados pelo sistema, muitas consciências estão se expandindo e, através da fé e do amor, têm conseguido barrar paulatinamente esse plano macabro. E muitas vezes nos pegamos prestando atenção à gritaria histérica com pesar, quando deveríamos estar gratos pela exposição e pelo bom combate sendo travado. Só grita quem já não tem mais argumentos, quem percebe que já perdeu. O mal conseguiu avançar enquanto estava camuflado. Hoje já não há mais disfarce, e isso é uma bênção. Os lados estão bem definidos. A luz e a sombra são evidentes. O livre-arbítrio possibilita as escolhas. O tempo da colheita chegou. O joio e o trigo estão em cestos distintos, e um novo tempo de fartura se aproxima para quem escolheu a boa semeadura. A tudo isso devemos dar graças, pois vencemos os desafios e o mais difícil dos adversários, que sem dúvida alguma fomos nós mesmos. Bom, deixa eu explicar um pouquinho, né? Eu não vou citar o nome das pessoas, né? Porque a gente não sabe, né? Tem essas questões aí de, sei lá, hoje em dia na internet é tão complicado, né? De repente você fala da pessoa, chega até, acho muito difícil, né? Chegar até a pessoa, mas melhor evitar, né? Então vamos lá. Então, assim, esse rapaz que eu estava vendo esse podcast, eu acompanho há mais ou menos um ano e pouco, porque eu me caiu assim, né, no colo um vídeo dele, do que ele simplesmente assim desmontou aquela coisa das lives NPC que estava muito em voga na época e que era gente, era assim um absurdo aquilo, era surreal, entendeu? O quanto as pessoas se humilhavam nas redes sociais por dinheiro, e nem era tanto dinheiro assim, né, que se ganhava. E assim, para quem não sabe o que são essas lives de NPC, na época no TikTok tinha umas pessoas que se fantasiavam, punha maquiagem chamativa, umas coisas assim, ficava segurando algum objeto, né?
No caso, ele se vestia, se maquiava todo, aí ficava segurando uma mandioca, e aí as pessoas iam dando uns emojizinhos lá, então assim, florzinha, milhozinho, e quem estava recebendo aquilo, e isso dava dinheiro, alguma coisa assim. Eu não tenho TikTok, então assim, eu nunca assisti essas lives. Eu fiquei sabendo porque na época foi uma coisa que foi muito comentada, né? A respeito, as pessoas realmente estavam assustadas, né? As pessoas que, que não entendem, né, o porquê disso, assim, a gente estava um pouco assustado com como que um fenômeno desse, uma coisa tão boba assim, consegue uma visibilidade imensa, né? E as pessoas começam a ganhar dinheiro com isso. Porque, assim, na época, quando escrevi esse texto, Arena Contemporânea, eu vou deixar o link aqui do texto, porque esse texto ainda não foi gravado. Então, quem que tiver curiosidade de ver o que eu escrevi a respeito na época, eu falei que esse tipo de coisa, né? Então, terminando aqui, né, para explicar para vocês, né, que eu me perdi aqui. Então aí a pessoa ficava fantasiada, e assim, as pessoas ficavam dando uns prêmiozinhos lá. Então, por exemplo, a pessoa dava uma rosinha, e essa pessoa, e quem estava recebendo, tinha que fazer uma mímica, alguma coisa. Então a pessoa ficava assim, milho, rosinha, então era uma coisa muito tonta, gente, muito idiota, assim, né? E mas o pessoal estava ganhando dinheiro com isso. E assim, quando eu escrevi esse texto, o que me espantou, o que me chamou mais atenção não era nem o fato da pessoa que está lá se expondo, se humilhando, é uma forma humilhante, né? Para ganhar dinheiro, mas é quem paga, quem vê graça, quem se interessa por ver a humilhação do outro, porque aquilo só existe porque tem público, porque senão não ia ter visibilidade, não ia virar moda, não ia pegar, não ia ter, né, público, não ia ter sucesso. Então, assim, era muito surreal para mim aquilo. E esse rapaz foi o que ele explodiu assim de visibilidade. E ele começou a fazer todo dia isso, mas a intenção dele era justamente, a princípio, ele falou que quando ele começou aquilo, ele achava tão ridículo que ele começou a fazer meio que para expor realmente, né, o quanto aquilo era surreal, né? E só que ele começou a ganhar dinheiro. E se eu não me engano, ele ganhou entre 30 ou 50 mil, alguma coisa assim. Só que desde que ele começou, a intenção dele, assim, todo o dinheiro que ele ganhasse, ele ia doar para instituições, né, de caridade, de animais e tal. Mas ele não achou que ele fosse ganhar tanto assim, né? Só que o negócio com ele foi ganhando um volume tão grande que aí o TikTok mudou as regras lá e aí acabou o negócio, né? Ele meio que derrubou essa história das lives de NPC, foi meio que proibido, ou as pessoas não conseguiam mais ganhar dinheiro e tal. Aí um monte de gente ficou com raiva dele, né? Porque falou que a culpa era dele e tal. E aí ele fez uma live, que foi quando eu até descobri o que era realmente esse negócio de NPC e tal. E aí ele fez uma live explicando por que ele fez aquilo, porque ele quis expor que era uma coisa muito absurda, né? E no fim ele acabou tendo um monte de visibilidade, ganhou dinheiro com isso e acabou conseguindo derrubar o negócio, sim. Não foi sem imaginar que ele pudesse ter esse resultado, né? Mas aí ele fala que realmente aquilo é uma humilhação. Aí ele fala, poxa, imagina teus pais vendo você ali, né, se expondo de uma forma ridícula, humilhante para ganhar dinheiro. Aí ele falou assim, a gente pode ser melhor que isso, né? Não faz isso, você pode ser melhor que isso. Aí ele fala algumas coisas assim. E realmente ele doou todo o dinheiro, porque ele apresentou até, ele prestou contas, mostrou os comprovantes de todas as instituições para as quais ele doou, tal. E aí eu meio que achei interessante, comecei até meio a acompanhar o canal dele. Mas assim, o canal dele é muito irônico, assim, ele faz
uns reacts sobre justamente algumas situações que a gente vê na internet, alguns conteúdos que, né, a gente não tem pé nem cabeça. Esses dias mesmo eu estava vendo ele fazer uns reacts, uma menina falando sobre como ele fala, ela falando como é difícil a vida de uma garota que tem uma beleza acima do padrão e não sei o quê, e aí ele fica, realmente deve ser difícil, deve ser, porque já pensou, pior nessa pessoa, uma pessoa que passa fome ou que tem uma doença, não, deve ser bem difícil. Ele faz um conteúdo assim bem irônico, ironizando as coisas. E esses dias ele estava num podcast, o que todo mundo até se espantou, porque aí lá ele estava falando, quando a pessoa começa a falar sério, que você realmente vê, né, como consegue analisar bem. E aí ele estava falando mais ou menos sério, porque a gente nunca sabe quando ele está falando sério e quando ele está brincando, mas naquele momento é assim, ele tentou brincar com a situação, mas deu para perceber assim todos as fragilidades psicológicas dele. Então, aí ele conta que ele sempre foi muito fechado, que ele sofria bullying na escola, ainda ele brinca, ele fala, chega uma época que eu fiquei muito agressivo, e eu comecei a bater com o meu rosto na mão das pessoas, que na verdade ele começou a apanhar, né? Então ele meio que deu uma aliviada, assim. E aí ele conta que ele percebeu o tanto que ele era introspectivo, quando um dia uma professora fez uma pergunta para ele e ele respondeu, e uma menina virou e falou, nossa, eu nunca tinha ouvido a voz, né, do fulano. E aí que ele começou a perceber assim que na verdade ele era tão fechado, tão estranho, que ele não abria espaço para que as pessoas acabassem se aproximando dele também, né? Então, de uma certa forma, ele assumiu também o papel dele nessa questão do isolamento que ele sofria. E aí ele falou que foi diagnosticado com fobia social, ele é uma pessoa que ele não gosta de estar no meio de pessoas, ele tem dificuldade, né, de se relacionar, ele atrás, né, da câmera é uma coisa, mas se relacionar assim, com as pessoas para ele é um pouco difícil, então o círculo de amizades dele é muito pequeno. E aí ele fala dessa questão que essa questão de buscar esse tipo de conteúdo, de fazer esse conteúdo, é porque ele queria, quando ele percebeu que ninguém nem conhecia, nem sabia qual era a voz dele, ele falou que até dentro da casa dele, os pais dele mesmo, pouco ouviam a voz dele. Então ele quis mostrar quem ele era, ele quis expor, né, mostrar a voz dele. E aí ele fala das doenças modernas, ele fala que hoje em dia muita gente tem essa questão de depressão, né, de ansiedade, é um problema muito frequente atualmente, principalmente com os jovens, né? E, e aí, num determinado momento que ele estava falando, eu não lembro se o entrevistador perguntou para ele alguma coisa, perguntou se ele acreditava em Deus, e ele falou que sim. E aí ele falou que sim, e que muito, que ele acreditava muito, que ele falou que se não fosse a fé em Deus, né? Ele falou, não frequento igreja. Ele falou, eu não frequento igreja porque tem gente, tem muita gente. Ele falou, se a igreja fosse vazia, eu ia todo dia. Então ele tem essa dificuldade, né, de lidar com as pessoas, com muitas pessoas. E aí ele falou que acreditava muito, que ele tinha muita fé e que não era alguma coisa que ele precisasse assim se esforçar. Ele falou, simplesmente eu acredito. Então eu achei bem. E aí eu vi os comentários, assim, todo mundo achando muito, muito interessante, porque ninguém imaginava isso. Pelo conteúdo que ele apresenta no canal dele, não imaginava esse lado mais espiritual dele, né? E aí ele fala também que ele falou assim, sabe, para mim, uma coisa que eu sempre penso é que uma frase, né, que na verdade é um lema, né, ele fala, em tudo dai graças. Ele falou, porque às vezes as pessoas só agradecem não, quando elas têm um momento bom, quando elas conseguem alguma coisa. E ele falou, então, a gente tem que agradecer, inclusive quando
a gente está passando por dificuldades, porque se a gente está passando por aquilo ali, alguma coisa a gente precisa estar passando por aquilo. Então, assim, foi uma surpresa para vocês verem como a gente tem que aprender, né? Como a gente não consegue muitas vezes ver além das aparências, né? A gente julga muito pelo que a pessoa está mostrando. E aí eu lembrei de um outro humorista também, que numa entrevista também a sério, né? Até eu não gosto muito do humor dele, às vezes eu acho um pouco pesado, um pouco de humor negro, mas numa entrevista ele comentou que o gurizinho aqui, o cachorrinho, sei que ele está aprontando aqui. Ele comentou que, gente, só um minutinho. O, não, senhor, desculpa, ele ia comer uma tomada aqui. Ele comentou que estava contando a vida dele, assim, foi uma vida assim bem com muitos momentos muito difíceis. Então assim, começou com a perda do pai dele, assim, de repente. Aí quando eles estavam se recuperando, e o pai, que era o, né, a da família, que realmente sustentava a família, ele e a irmã não trabalhavam, nem a mãe, aí eles, né, a vida daquela virada, né, de 360 graus, e eles tiveram que começar a batalhar pela vida deles, e aí, passados 6 meses, a irmã finalmente consegue, né, um trabalho, né, e eles estavam felizes, porque aquilo ia ajudar muito, né, ia ser muito importante para a vida deles, e a irmã indo para esse trabalho, numa viagem a trabalho, sofre um acidente e morre também. E aí foi mais um momento difícil, né, para ele e para a mãe, né, aquela situação difícil. E, enfim, aí eles lutando para sair do luto, da situação e conseguir tocar a vida e conseguir se sustentar e tal. Enfim, né, hoje ele tem uma carreira sólida, tá bem, mas é uma coisa que ele falou nessa entrevista, que ele fala que hoje ele não se incomoda mais, ele não tem medo, assim, que às vezes as pessoas, às vezes ele faz alguma piada mais pesada e sofre processo e tal, e aí perguntaram, mas aí você não se preocupa? Ele fala, olha, eu não me preocupo em perder mais nada, sabe? Ele falou, hoje em dia, para mim, o que vier é lucro, porque as coisas mais importantes que eu tinha na vida, eu já perdi. Então, ele falou, perder dinheiro não é nada, não é nada para mim, não tem importância. Inclusive, eu até separei até uma coisa que ele falou a respeito, uma, uma, uma coisa que ele falou a respeito do pai dele aqui, que eu achei também bem interessante, que ele falou assim: meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha para dar para os outros e teve poucas pessoas para carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida, meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu conseguir. Em morte, me ensinou a não esperar nada em troca por isso. Então, assim, é muito forte, né? Essa, essa reflexão dele, né? A respeito do que ele aprendeu com toda a tragédia e com a lição que o pai deixou para ele, né? E por isso que ele não se preocupa tanto com essa questão de manter, né, as conquistas materiais, por isso que às vezes ele fala algumas coisas, não está preocupado com o tal do cancelamento, né? Que hoje em dia todo mundo se preocupa com o cancelamento, e às vezes a pessoa acaba não sendo tão autêntica, ficando com medo de falar o que pensa, porque isso vai trazer perdas materiais. Mas e eu acho que o pior de tudo é você ter que vestir um personagem, né? Fingir o que você não é, justamente para garantir, né? Essas perdas. Eu acho que você ter autenticidade, você ser transparente, você ser honesto, ser verdadeiro, não há nada, não há dinheiro no mundo que pague, né? Você conseguir
viver a sua verdade, né? E mas por outro lado também eu percebo que assim esse humor, tanto dele quanto do outro, talvez seja a forma que eles encontraram de, de conseguir superar as dificuldades deles, né? As tristezas, as mágoas, né? Que eles carregam. Que são coisas que você percebe que tem que ser trabalhadas, e, enfim, eles estão no processo deles, mas a fé deles em Deus e essa coisa do em tudo dar graças, de saber que a vida é feita de momentos bons e de momentos ruins, e que a gente não pode perder a fé nos momentos mais difíceis da vida pelos quais a gente estiver passando, e que é isso que vai nos sustentar e vai nos tirar desse fundo do poço, vamos dizer assim, é o que fez com que eles conseguissem, e apesar das dificuldades que a gente ainda percebe, as dificuldades emocionais deles, foi como eles foram conseguindo lidar com essas fragilidades emocionais, com essas tragédias pessoais, com as mágoas, né, com os sentimentos, às vezes, de inferioridade, com baixa autoestima, né, com a dificuldade de convivência até social. Então, foi graças a essa fé que eles conseguiram seguir em frente e estão tocando a vida deles, né? Conquistando o que eles almejam conquistar, né? E independente de, por exemplo, tem alguns conteúdos que eu não gosto, não é, até assim porque eu acho que é um conteúdo mais voltado para um pessoal mais jovem também, então é aquele humor, aquela ironia, né, mais é que às vezes para a gente parece meio bobinho até, né? Então, mas enfim, o que eu achei interessante foi a história por trás deles e como eles lidam com isso, e o fato deles terem exposto esta fé deles, né? Essa fé, e principalmente nos momentos mais difíceis da vida deles, que isso sustentou, né? O, a, e fez com que eles suportassem e superassem, né? Essas dificuldades todas, né? E num momento para um público que na verdade muita gente não fala sobre isso, né? As pessoas, inclusive, parece que têm vergonha de falar, né? Sobre fé, sobre espiritualidade. Não precisa ser necessariamente sobre religião, mas pela fé, né? Você ter fé em algo, em algo espiritual, né? Em Deus, falar em Jesus, né? As pessoas, elas ficam, às vezes, se sentem constrangidas, o que é uma pena, porque muitas vezes elas têm aquilo, né, aquela fé dentro delas, e não se sentem à vontade para falar, para expor o que elas são, o que elas pensam, o que elas querem. Quer dizer, quem está ainda muito preocupado com aquela história do que os outros vão pensar. E o que os outros vão pensar não é problema da gente, isso é um peso desnecessário para a gente carregar, né? Mas isso com o tempo, né, gente? Assim, tudo a gente vai aprendendo com o tempo. E a gente, né, já foi, né, eu, falando por mim, por exemplo, já na juventude também agia assim, né? Já tive essa preocupação, né? A gente quer pertencer, né, a um grupo, a uma tribo, né, a uma galera, e às vezes a gente entra nessas de personagens para se encaixar, né, na caixinha dos outros. E aí, com a maturidade, a gente vai aprendendo que a gente não precisa se encaixar em caixinha de ninguém, que a melhor forma de viver e de buscar a nossa felicidade e a nossa paz é vivendo a nossa verdade, é vivendo a nossa essência, é vivendo quem nós somos. E
obviamente também, né, para mim, sustentada por alguma fé, né? Eu tenho muita fé. Então, assim, hoje olho para trás e vejo que realmente também, nos momentos mais difíceis, o que me fez, o que me sustentou e me ajudou a criar saídas, né, das nossas tempestades, né? Todo mundo passa, né, por dificuldades, por momentos que a gente pensa que não vai conseguir superar, mas justamente foi a fé de que eu tinha amparo, de que eu tinha proteção e de que eu ia conseguir superar, que aquilo era um momento, que por mais difícil que parecesse, algo ali eu precisava aprender e sempre houve um grande aprendizado, sempre houveram muitas lições e sempre houve superação, né? E não tem coisa melhor do que a gente olhar para trás e ver quantas vezes a gente achou que não ia conseguir sair, né, daquele buraco em que a gente se enfiou e a gente conseguiu arrumar, né, as saídas, a gente conseguiu criar soluções e a gente saiu mais forte de cada uma dessas situações, né? Então é isso que eu queria dizer com esse texto. E também, né, impressionante como a gente também tem muito ainda para aprender, né? Principalmente essa questão de às vezes olhar para alguém e fazer uma análise muito superficial, com o pouco que a gente conhece e muito baseado em aparência. E olha só, né? Foi uma surpresa para mim e com certeza para muita gente. Então, que a gente sempre lembre de, em tudo, dar graças, né? Gratidão é uma energia poderosa na vida da gente, que só atrai coisa boa, que nos fortalece e nos ajuda a co-criar o que a gente deseja para a nossa vida. Então, é isso. Fico por aqui. Agradeço a companhia de todos. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.